Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela audiência aí em todo o estado gaúcho, você que deixa o seu café da manhã para dividir com a gente muita informação da área jurídica, de previdência, da área trabalhista, dos servidores públicos, as nossas demais consultorias. Olha, hoje tem dica trabalhista, tem direitos dos servidores, tem a palavra do especialista Fortus falando sobre reforma tributária. Muita consultoria. E claro, a nossa consultoria previdenciária com o bate-bola com as respostas ao longo do programa. E também o tema do momento. Claro, a gente está sempre ligado, antenado no que está acontecendo no cenário regional e nacional. E lá em Brasília, recentemente foi aprovado pela Câmara dos Deputados o texto da nova lei de improbidade administrativa. E a gente pergunta, essa nova lei é um avanço? Queremos saber. Participe, opine, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone no Instagram, no Facebook e também no nosso canal lá no YouTube. Já está inscrito no nosso canal? Não perca tempo, vá lá agora, se inscreva, é fácil e rápido, ative as notificações, você recebe aí nosso material personalizado do Boca no Trombone lá no YouTube. Vamos começar o debate? Vamos sim. Chegando aqui a Matra 4 com o seu presidente, Thiago Malman Susbach. E ele fala, a nova lei de improbidade administrativa, afinal, é um avanço? Bom dia, Solano. Bom dia, demais participantes do programa. Bom dia aos nossos telespectadores aqui do Boca no Trombone. Solano, o tema de hoje ele é deveras instigante. Todos nós sabemos, existe uma lei de improbidade administrativa que está em vigor desde 1992. De lá para cá, nós tivemos notáveis avanços no combate à corrupção, no combate aos malfeitos, no combate, na fiscalização formulada principalmente pelo Ministério Público, seja o estadual, seja o federal. Neste norte é sempre positivo debatermos o que vem a ser improbidade administrativa. Não é o caso deste momento, nós estamos numa discussão um pouco diferente e é isso que eu acho que nós devemos entender neste nosso atual momento da história. Por demais delicado, mas que é super importante nós ressaltarmos. E no texto aprovado, o artigo 9º desse texto diz que apenas será ato de improbidade aquele ato doloso, comprovadamente doloso. Ou seja, o legislador acabou excluindo a questão de culpa, a questão da negligência, o que diminui muito a punibilidade. Mais uma participação de um convidado, em nome da Federação dos Servidores aqui do estado do Rio Grande do Sul, está com a gente na manhã desse domingo o presidente Sérgio Arnaud. As alterações na lei da improbidade vêm num momento muito difícil em nosso país. Nós estamos vivendo um cenário onde a corrupção continua graçando e infelicitando o povo brasileiro. Temos recentemente agora o episódio da Covaxin e do outro imunizante chinês, onde o governo claramente dá preferência para laboratórios que têm representação, ou seja, tem um intermediário no meio. Essas questões são muito sérias e preocupam a sociedade brasileira que está empenhada no combate à Covid. Portanto, aliviar, como é o sentido dessas mudanças que vêm sendo propostas e já estão em fase de aprovação, são muito delicadas. Têm que ser muito bem pensadas, porque nós não podemos isentar essas autoridades, porque evidentemente ninguém confessa e ninguém assina recibo da corrupção. Isso tudo é para facilitar, vamos dizer assim, a vida pessoal daquele administrador, seja ele prefeito, deputado, governador ou presidente, que no dia seguinte que sai do cargo já deixa de responder por aquela situação. E justamente sobre esse ponto que falou o presidente Arnaud, a questão da prescrição, né, dos crimes de improbidade administrativa é modificada. Agora se inicia a contagem a partir do fato e se tem 8 anos, pela nova regra.
Na legislação atual, nós temos uma contagem de 5 anos a contar da saída, da finalização da gestão daquele agente público. Ou seja, com a nova lei, mais dificuldade também para fazer com que quem cometa o ato de improbidade efetive a sua pena numa eventual culpa, né? Vamos com consultoria? Vamos sim, estamos com a consultoria aberta para você, dúvidas de direito da Previdência, direito do trabalho, também direito dos servidores, pode encaminhar, vai encaminhando pelo WhatsApp e pelo e-mail para a gente. Meu diretor, vamos abrir aqui o nosso telão? Vamos lá? Olha aí, ó, quem está com a gente hoje. Com muita alegria a gente recebe o Dr. Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados, para responder as dúvidas da nossa audiência. Doutor Luiz, muito obrigado por atender o nosso convite, bom domingo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos amigos da Band. É um prazer estar de volta ao Boca no Trombone. Alegria nossa. Já tem pergunta para o senhor, ó. O Pedro, ele disse que fechou 35 anos de contribuição em março e tem 51 de idade. Ele quer saber se já pode encaminhar a aposentadoria. Diz que trabalha ainda, recebe em média R$ 2.200, né? E queria saber que momento ele consegue se aposentar com um salário mais ou menos desse nível. Diz que consultou um advogado, um colega, e diz que pela projeção ele ganharia apenas metade disso. E também que para ganhar mais ele teria que trabalhar ou mais 8 anos ou somente aos 65 de idade, somente daqui a 14 anos. Ele queria confirmar essa perspectiva aí, doutor Luiz. Bem, seu Pedro, em princípio a análise feita pelo colega advogado está correta, porque para que o senhor se aposente agora, o senhor teria que se enquadrar então na regra de transição estabelecida lá na reforma da Previdência, que estabelece um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para o senhor atingir o tempo mínimo lá em 2019. Bom, se o senhor se enquadrar nessa regra de transição, que é a primeira regra colocada à sua disposição, o senhor terá a sua aposentadoria calculada com a aplicação do fator previdenciário. E o fator previdenciário é que é responsável pela redução no valor do seu benefício. Então, é por isso que o valor da sua aposentadoria cai bastante, caso o senhor queira se valer dessa regra de transição, que é a primeira regra que está à sua disposição. Agora, se o senhor realmente quiser fazer um planejamento, se aposentar com o valor integral da sua média contributiva, aí sim, aí o senhor vai ter que optar por outras regras de transição, dentre elas a regra que estabelece uma pontuação mínima ou até a aposentadoria por idade. Eu não teria condições agora de lhe responder exatamente o momento em que o senhor vai implementar essas outras regras de transição, porque depende de vários fatores, mas em princípio a aposentadoria integral, no seu caso, será sim a aposentadoria por idade. Então é necessário que o senhor faça todos os cálculos, faça todas as simulações e faça lá o seu planejamento previdenciário para verificar quando será o melhor momento para se aposentar. Sim. Doutor Luiz, mais uma aqui do José, lá do Alegrete. Fiz perícia em março, está em análise até hoje. É um pedido de auxílio-doença. O que fazer para saber o que está acontecendo? É a dúvida do José. Seu José, se essa perícia foi na via administrativa, está muito estranho mesmo, porque o resultado não demora tanto tempo assim. Agora, se a sua perícia foi judicial, às vezes demora um pouquinho até que o juiz dê uma sentença, né, dizendo se o senhor tem direito ou não. Eu lhe aconselho, se foi uma perícia administrativa, que o senhor entre em contato com os canais de comunicação da Previdência Social, principalmente o telefone 135, e verifique lá se já não tem o resultado dessa perícia administrativa. E se ela foi judicial, bom, aí procure o seu advogado, que certamente o colega vai lhe passar todas as informações do processo. Tá certo. Doutor Luiz está com a gente aqui durante a manhã desse domingo. Você pode encaminhar sua dúvida previdenciária. E ele está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie no FM 94,9, o dial da Rádio Bandeirantes. Seguimos aqui com o nosso parceiro, o Banco de Alimentos, com a série dos 20 anos da entidade. E hoje tem depoimento da nutricionista-chefe do Banco de Alimentos, a Adriana Lockman, falando aí sobre o trabalho de 20 anos do Banco de Alimentos.
Eu sou a responsável técnica, né, pelo banco de alimentos, então fico coordenando a questão da qualidade dos alimentos, né, que são distribuídos, que chegam e são distribuídos para as instituições cadastradas. Além disso, eu operacionalizo, coordeno Passos da Longevidade. Na verdade, o banco tem 6 projetos. Nós começamos com o projeto Nutrindo Amanhã, que é direcionado para crianças. Depois, nós passamos a ter o projeto Primeiros Passos, Oficina do Sabor, o projeto Cozinha Nota 10 e, por último, a gente tem os projetos voltados, então, para o público idoso, né? São projetos multiprofissionais do público idoso, pela questão mais delicada da saúde dos idosos. Dentre esses projetos, então, a gente tem fisioterapeuta, psicóloga e assistente social, além dos nutricionistas. Está aí na tela, ó, um endereço eletrônico para você fazer a sua doação para o nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Boca desse domingo pergunta: a nova lei de improbidade administrativa é um avanço? Retorna aqui a Matra 4 com seu presidente, Tiago Malman Sulzbach. Tudo que tem saído na imprensa a respeito da nova lei de improbidade administrativa diz com uma circunstância que tende a limitar as possibilidades de investigação de maus feitos. E isso pode ser uma questão muito preocupante. E digo isso pelo seguinte: nós estamos então, tudo que, por favor, repito aqui o que tenho ouvido na imprensa, não tive acesso ainda ao projeto finalizado, que afinal de contas sequer foi votado ainda. Mas o que tem se dito é que se quer retirar a modalidade culposa dos atos de improbidade. Isso significa que quando houver algum ato de improbidade por imprudência, por negligência ou por imperícia, não seria aplicável a lei de improbidade administrativa. Essa lei que vem desde 1992 sendo, aspas, um pesadelo para os maus administradores. Para os bons administradores é sempre importante que haja fiscalização. Digo isso com alguma tranquilidade e seguro de que esse debate ainda vai evoluir muito dentro do nosso Congresso Nacional. Outra mudança no texto já aprovado pelos deputados é que temos um prazo para o julgamento dos recursos, 4 anos. Fim desse prazo, está extinta a demanda. Veja só. Mais uma participação da FESERGS com seu presidente Sérgio Arnaud, e ele fala sobre a nova de improbidade administrativa. Pois é, praticamente fica zerado aquele passado e começa tudo de novo. E o deputado, ou o vereador, ou o governador, ou o senador, enfim, ele fica com a ficha limpa. Isso tudo veio para contrabalançar a lei da ficha limpa. Ou seja, a partir dessa nova legislação, dessa flexibilização, que é uma palavra que está em moda, né? E se limpa a ficha daquele que não poderia concorrer na eleição seguinte. Veja que isso é uma questão muito delicada, principalmente no Brasil, nos dias de hoje. Nós saímos de episódios traumáticos, houve inclusive cassações não muito bem explicadas e que agora acabam de ser revertidas, condenações, enfim, mas nós não podemos sair do 80, aliás, do 8 e ir para o 80. Nós temos que achar um tipo de legislação que contemple e que possa satisfazer e não aliviar a vida dos nossos políticos. Consultoria Jurídica está aberta para você. Daqui a pouquinho, dica trabalhista, hein? Dúvidas do direito do trabalho, mande para a gente, vem no nosso quadro na sequência. Agora, as previdenciárias com o doutor Luiz Gustavo. Doutor, a Rosa, fiquei no meu emprego 8 meses na suspensão de contrato. Esse tempo vai contar para minha aposentadoria? A dona Rosa, doutor Solano, ela não explica exatamente qual é a suspensão, qual foi o motivo da suspensão do contrato de trabalho. Mas, como regra, os períodos de suspensão de contrato de trabalho em que houve contribuição previdenciária conta, sim, para fins de aposentadoria. Mas, por exemplo, pode haver uma suspensão do contrato de trabalho por interesse pessoal do empregado. Sim. E aí
o contrato fica suspenso, inclusive sem contribuição previdenciária. Nesse caso, o período não será computado. Tá certo. Doutor Luiz daqui a pouquinho retorna para tirar mais dúvidas de vocês da área previdenciária, porque agora a gente vai responder as dúvidas do direito trabalhista com o nosso Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano e queridos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida enviada pela Andréia, de Santa Cruz do Sul. Ela diz que está trabalhando há 20 dias, mas antes estava recebendo o seguro-desemprego. A última parcela do seguro foi 16 de junho. Não consegui cancelar o seguro e o dinheiro foi depositado na minha conta. Só que no aplicativo da carteira digital aparece a notificação de reemprego. O que eu devo fazer? Andréia, a princípio nada, porque os sistemas do governo eles são integrados. Então, quando aparece lá uma informação de reemprego, automaticamente o seu seguro-desemprego ele é cancelado. Essa parcela que você recebeu provavelmente é ainda do mês anterior. Mas qualquer dúvida pode ligar para o telefone 158, que é a Central do Trabalhador. A outra dúvida foi enviada pela Jocelaine. Ela diz que fez a redução de 50% da jornada de salário do benefício emergencial do governo. Porém, só recebeu 50% da empresa e os outros 50% do governo não. Ela pergunta o que ela faz, porque a empresa disse para ela correr atrás dos seus direitos. Jocelaine, na verdade, a obrigação é da empresa, pois ela que faz o requerimento do benefício emergencial no governo. Se o governo não deferir o pedido, a empresa é notificada para complementar alguma informação. Então, você procure de novo a empresa, insista, e não funcionando, você pode recorrer também ao Ministério da Economia ou ao telefone 158, que é a Central do Trabalhador. O Dica de hoje fica por aqui, um abraço e até a próxima. Obrigado ao doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados, nosso time trabalhista aqui no Boca no Trombone. Vamos com o espaço das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Na próxima segunda, dia 5, às 6h30 da tarde, o presidente da OAB, Dr. Ricardo Breyer, convocou reunião extraordinária com as diretorias da OAB, da ESA, da Caixa de Assistência, bem como conselheiros seccionais federais, ex-presidentes da Ordem, presidentes de subseções e de comissões. A entidade pretende mobilizar toda a advocacia do Estado para o ato de assinatura do convênio com o IP Saúde. Vai haver transmissão ao vivo no YouTube da OAB. O ato marca o início da habilitação ao ingresso dos advogados e advogadas no Instituto. Aspas para o presidente Breyer. Daremos assim início aos trabalhos necessários para que a classe passe a ter acesso aos planos e convênios em todo o Estado. Em um ano de tantas perdas e empecilhos para a advocacia, essa conquista é o motivo de celebração, disse o presidente. Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no nosso Boca no Trombone. Vamos com mais dúvidas? Vamos com mais questões? A gente está recebendo o Dr. Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados, na consultoria previdenciária. Roselane, doutor. Aposentei e tenho uma dúvida. Continuei trabalhando com insalubre. Tenho direito em rever a aposentadoria para aumentar o valor do benefício? É o que quer saber a Roselane, doutor. Roselane e todos os nossos queridos telespectadores. Não é possível revisar a aposentadoria para utilizar tempo de trabalho posterior à data de concessão. Esse tema já foi pacificado, não cabe desaposentação e não cabe, então, revisar tempo posterior ao ato de concessão. O que é possível a senhora fazer, dona Roselane, é procurar um advogado da sua confiança para ver se a concessão do seu benefício está correta, para ver se algum tempo de atividade especial anterior à data da concessão deixou de ser computado, por exemplo. Agora, repito, não é possível utilizar tempo posterior à aposentadoria para aumentar o valor do benefício. Tá certo. Daqui a pouquinho mais dúvidas previdenciárias para o doutor Luiz Gustavo Ramos. Vamos falar com você que é empreendedor, você que gosta de fazer investimentos? Vamos sim, está chegando aí a palavra do especialista Fortus. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui novamente. Então, da proposta da reforma tributária feita pelo governo. Uma proposta que traz alguns pontos positivos e outros não tão positivos, que no saldo
na nossa opinião, trazem aumento de carga tributária para nós brasileiros que já pagamos muito imposto. Outro aspecto negativo que traz grande impacto na tributação e aumento da carga tributária é a tributação da distribuição de dividendos, que hoje é isenta e o governo quer passar para 20%, com um limite assim, para cobrar para distribuição até R$20 mil por mês. Isso vai impactar muito nos custos das empresas, que automaticamente vai impactar no custo dos produtos e serviços. Isso também poderá afugentar investidores que encontram em outros países essa isenção e no Brasil vai encontrar essa taxa de 20%. Muito obrigado ao João Custódio, CEO aí do Fortes Group, sempre dando boas dicas, né, para você que é empreendedor, para você que faz investimentos aí na palavra do especialista Fortes. Olha a paradinha agora para o seu mate, para o seu café. Na volta tem mais debate sobre a nova lei de improbidade administrativa com a Matra 4, com a FECERC, sem as dúvidas, com o CRJ Advogados na área de Previdência e ainda tem o nosso quadro de Direitos dos Servidores. Tudo isso aqui no Boca no Trombone. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já vou agradecendo a audiência que você nos presta sempre aos domingos, a partir das 8h30 da manhã. Boca de hoje, respondendo dúvidas previdenciárias. Já tivemos aí o quadro das trabalhistas. Logo na sequência, você que é servidor público pode participar, pode mandar sua dúvida. Tem os direitos dos servidores chegando e a gente vai concluindo o nosso debate. A nova lei de improbidade administrativa é um avanço? Conclusão da Matra 4 com seu presidente, Thiago Malman Susbach. Solano, demais participantes do programa, nossos telespectadores, muito obrigado novamente pelo convite. É sempre muito importante esse espaço de debate, esse espaço democrático que é o Boca no Trombone, que ouve não só um lado da questão, que dá voz para alguns dos atores sociais importantes, alguns dos representantes de serviço público. Isso é sempre muito relevante na nossa história. Portanto, agora, ao fim e ao cabo, nós temos que manifestar alguma preocupação com o atual estado de coisas, com a atual forma que está sendo lidada essa reforma da lei de improbidade. Vemos com alguma preocupação, mas muito confiantes de que essa questão vai evoluir dentro do Congresso, que deverá ouvir os atores interessados, o Ministério Público, as entidades da magistratura, as entidades de servidores públicos, para de alguma forma chegarmos a um consenso viável sobre essa matéria. E ainda, das modificações, o Ministério Público passa a ter competência exclusiva para esse tipo de ação. Ao passo que hoje, além dele próprio, o Ministério Público, temos a União, os estados, os municípios como competentes para o ingresso desse tipo de manejo jurídico, né, nas questões de improbidade administrativa. Conclusão agora da FECERC, com seu presidente Sérgio Arnaud. Esta mudança na lei da improbidade administrativa, neste momento, é extremamente inoportuna. Assim como a reforma administrativa proposta pelo governo. Nós vivemos um momento agudo de enfrentamento da pandemia. E é a pandemia que deve merecer todas as nossas atenções, todo o nosso cuidado. Nós já perdemos mais de 515 mil vidas para a Covid. E esse é o momento de fazermos aquilo que o governo não fez. Ou seja, focar no combate à pandemia, focar para que o Brasil volte a viver um mínimo de normalidade, para que hajam mais empregos, para que se reforcem as produções e para que o povo passe de sofrer e de se cuidar contra a Covid. Lembrando que a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado. Lá o presidente Rodrigo Pacheco já disse que vai ser mais devagar o andamento. Esperamos, né? Vamos ver. Mais dúvidas previdenciárias? Hoje a gente está recebendo aqui no Boca no Trombone o Dr. Luiz Gustavo Ramos, do CRJ
Advogados. O Edson de Cachoeirinha, em novembro farei 65 anos e já tenho 15 de contribuição recolhido. Quando posso dar início ao pedido de aposentadoria, doutor? Edson, no momento em que tu completares 65 anos, tu pode ingressar com o pedido de aposentadoria. Então, em novembro, tu podes requerer. No entanto, eu te aconselho a procurar um profissional da área do direito previdenciário para dar uma olhada na situação, porque hoje nós temos algumas alternativas que permitem o aumento do valor da aposentadoria mediante uma ou duas contribuições a mais. É necessário dar uma olhada na tua situação para verificar se o teu caso não é um desses. E aí talvez tu aumente um pouco a tua contribuição até a data de implementar os 65 e consiga uma aposentadoria muito melhor. O planejamento previdenciário sempre foi muito adequado, né, para as demandas, para se conseguir um melhor benefício, né, doutor Luiz? Mas agora, depois da emenda 103, da reforma previdenciária, ele se tornou fundamental. Imprescindível, eu diria, doutor Solano. O planejamento previdenciário se tornou imprescindível para quem realmente pensa numa aposentadoria adequada às suas necessidades e às suas contribuições. Tá certo. Doutor Luiz, muito obrigado pela participação. Até uma próxima, um bom domingo para o amigo. Até breve, um abraço a todos os nossos telespectadores também. Tá certo. Doutor Luiz Gustavo Ramos, nosso consultor previdenciário na manhã desse domingo, em nome do CRJ Advogados. Falamos e cumprimos. Chegando aí, para você que é servidor público, o quadro de vocês é o Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano, bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta do Marcos de São Leopoldo. O Marcos é servidor municipal vinculado a regime próprio de previdência e ele quer saber se, ao pedir aposentadoria especial, vai ser exigida uma idade mínima, explicando que no município em que ele trabalha não foi feita a reforma da Previdência ainda. Marcos, infelizmente, para fins de aposentadoria especial, desde novembro de 2019, passa-se a exigir sim uma idade mínima. Por quê? Porque, na verdade, não há uma lei regulamentando a aposentadoria especial do servidor público. E o Supremo, para resolver esse problema, decidiu que deveria se aplicar nos regimes próprios, para fins de aposentadoria especial, a legislação do INSS. E o que aconteceu em 2019? Em 2019, a emenda 103 instituiu uma idade mínima. Então, muito embora o seu município não tenha feito a reforma da Previdência, para fins de aposentadoria especial, como se aplica a legislação do INSS, sim, se você não preencheu 25 anos de atividade especial no município antes de novembro de 2019, você vai ter que cumprir uma idade mínima após a emenda 103. Por hoje é só. Até o próximo Direitos dos Servidores aqui na Band TV. Muito obrigado ao doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista na matéria do direito administrativo dos servidores públicos. Bom, você mandou pergunta? Não conseguimos responder? Não desanime. Acesse lá o nosso canal no YouTube, o @programa Boca no Trombone, que a gente interage com você e responde às dúvidas que não conseguimos responder na manhã desse domingo. Tá certo? E encontro marcado aqui, na Band TV, domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã, com mais um Boca no Trombone. Até lá!